Nosso Senhor os guie todos, os meus e todos. E que não deem desgosto aos seus pais. Que o meu filho não me deu desgosto, graças a Deus. Muito bem, Dona Alice, muito bem. Dona Maria da Piedade, o que é que espera para o futuro destes jovens? Tudo bom. Não dessem desgostos aos pais. Exato. Até ver os meus sobrinhos ainda não deram, infelizmente. É o que eu desejo todos para eles. Todos. Sigam meus bons caminhos. Sim, senhor. Trilhar os bons caminhos. Os bons caminhos. É o que eu desejo. Agora está-me a fazer lembrar uma frase que eu ouvia de antes, que era: nunca troces dos velhinhos, porque o tempo não volta atrás. Não. Pisando os mesmos caminhos, um dia lá chegarás. É verdade. Dona Maria Rosa, partilha da opinião da sua irmã? Concorda com a sua irmã? Concordo. Estes jovens, o que é que eles merecem? Tudo bom para eles. Tudo. Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Sim, exatamente. São do meu sangue. Isso. Exatamente. Muito bem. São muito amorosos para a gente. Tudo que é bom. Tudo. Sim, senhor. Senhor Arnaldo, o que é que espera do futuro destes jovens? O que é que espera para o futuro destes jovens? Todos nós esperamos o melhor para eles todos. Não é? Claro, isso nós também somos pais, também somos avós e tal. Mas eu tenho uma teoria acerca de o que é que nós gostamos ou queremos para os jovens. É que esta parte é aquela em que os jovens têm menos interveniência. Porque os jovens são sempre o fruto daquilo que os adultos e os mais velhos constroem. Sempre. Vocês são sempre o futuro daquilo que nós, mais velhos, construímos enquanto cá andamos. O que nós educamos, o que nós fazemos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Por conseguinte, é uma responsabilidade nossa fazer com que vocês tenham alguma coisa de melhor para o futuro. Vocês depois têm aquela quarta parte de poderem participar e terem que participar correspondendo àquilo que nós fazemos para vocês. Atualmente o mundo está muito em convulsão, não há grandes esperanças em algumas coisas, temos guerras à porta. Temos guerras à porta que eram impensáveis do século XXI, numa época destas. Um mau exemplo para os jovens, portanto não é incentivo para ninguém no mundo planear que os jovens tenham um futuro melhor, mas nós cá em Portugal temos uma característica muito especial em relação ao resto do mundo. Ou digamos que a maior parte do povo do resto do mundo. Nós somos muito familiares, somos todos muito primos uns dos outros. Estamos todos muito perto uns dos outros e temos a característica de nos acolhermos uns aos outros e defendermos uns aos outros. Portanto, penso que com o esforço de nós todos e com o vosso esforço e a vossa compreensão, vossas jovens, podemos construir sempre algo melhor. Isto é uma questão de é uma simbiose que há entre vocês e os mais velhos que constroem as coisas para vocês poderem navegar, não é? E nesse sentido, vocês só têm que aproveitar o que nós vos podemos dar de bom. Nunca aproveitar aquilo que está mal. E terem a noção de que o que está mal, vocês poderem contestar e dizer: não queremos isto porque isto não está bom para nós. Dizerem, participarem também. Não é mal nenhum dizermos: não gosto disto, não, isto está mal feito. Tem que dizer isso. Vocês têm que crescer com essa cultura, com essa irreverência. Ok? Eu não sou do Casmil, vim cá hoje porque fui arrastado e vim ver como é que estes programas se processavam, que eu também gosto de saber isto. Eu moro em Condeixa há 25 anos, sou de Coimbra. Não posso dizer que eu gostava para o Casmil era isto ou aquilo, que não sei o que é que tem o Casmil. Acho que é a segunda vez que passo aqui. Mas o Casmil provavelmente é daquelas aldeias que precisa de quê? O que é que se precisa hoje em dia? Associativismo, que é uma coisa que está cada vez menos presente. O que é que o associativismo provoca nas aldeias que estão mais longe dos grandes centros citadinos? Mais diálogo entre as pessoas, trocar mais ideias, ver mais o que é que está mal, o que é que é preciso mais para as pessoas terem melhor conforto, terem mais... É isso que é preciso em qualquer aldeia, penso que o Casmil também não é exceção. Portanto, o que vocês aqui acharem que é preciso,
trabalhem, digam aos vossos pais, aos vossos tios, aos professores, pá, no Casmiro precisamos disso assim, assim, para estar melhor. É isso que vocês têm que fazer. Ok? Bonitas palavras, Sr. Arnaldo. Muito bem. Sim, senhor. Sr. Fernando, o que é que me tem a dizer? Que se espera para o futuro destes jovens? Tudo melhor, mas não se dá com muitas perspectivas. Pois, eles terão que lutar, não é? Terão que lutar mais um pouco. É. A gente já lutou, agora eles também têm que lutar, para ver se isto evolui. Temos que lutar todos, é Isto verdade. está um bocado mal. Não sei. Então, de resto, não tenho mais nada a dizer, eu sei lá. Mas com bons exemplos eles encarreiram bem. Acho que sim. É, não é? Eles, pelo menos, têm que desemburrar de alguma maneira. Senão isto para. Sim, senhor, sim, senhor. Olha, vou continuar aqui com os séniores e podemos já começar aqui pelo Sr. Fernando. Nas suas recordações, pela forma como comunicavam de antes, no seu tempo, como é que sabiam as novidades e as notícias do mundo? Se liam alguns livros, se tinham algumas coisas de referência? A comunicação era diferente, bastante diferente. Nessa altura, lá em casa já havia um rádio, já se ouvia Uhum. um bocadinho de rádio, mas literatura, pouco ou nada. Era. Pois. Mas o rádio já havia. A televisão não existia. Sim. Era. E comunicávamos uns com os outros. Pois, não havia os telemóveis, Não. mas Nem telefone cá havia, só veio já muito mais tarde. Exatamente. A comunicação era feita de outra forma, muito menos imediata que nos dias de hoje. Hoje há aquele imediatismo de responder logo à mensagem, de telefonar para ali, de mandar um mail para aqui. Nessa altura ou não. se dava o pé. As cartas demoravam muito tempo a chegar, o senhor que esteve na tropa, não é? As Não, cartas mas eu já não cheguei a andar no ultramar. Essas aí ainda era pior. E ainda era pior, essas vinham de barco. Era pior. Eu já só fui militar de cá. Sim, senhor. E aqui o senhor Arnaldo, há recordações da forma de comunicar na sua altura. Pronto. Era mais que isso do que hoje. Era, não? Porque obrigava a uma coisa que hoje está muito ausente das pessoas. Obrigaram-nos a falar uns com os outros. Isso. Obrigava ao encontro das pessoas para saber isto ou daquilo, para falarmos. Hoje, eu posso estar em contacto com o mundo inteiro e saber tudo o que se passa sem falar para ninguém durante um ano, se quiser, fechado dentro de um quarto. Penso que isso não é saudável para a raça humana. Porque nós nascemos para interagir, para falarmos, conversarmos, para várias coisas. No meu tempo, ainda do meu tempo, como jovem, as novidades eram sabidas através do vizinho, da pessoa que trabalhava na cidade e chegava cá porque na cidade havia mais informação dada às profissões que lá existiam e nós ficámos a saber isso. E depois a televisão também foi um meio, a caixa que nós chamamos de televisão, foi de facto um meio que já tem 66 anos em Portugal, a televisão. Sim. Portanto, já é um passado recente muito antigo já. E só havia um canal. Exatamente. E quando havia? E quando havia, porque ele fechava às 11 horas. Era. O primeiro canal começava a fechar às 11 horas no tempo da crise da eletricidade. Dizia ao Fecho de Salazar emissão. que nós tínhamos. Exatamente. E a televisão começou a fazer informação. Um pormenor só que eu gosto de referir quando vou a palestras, quando interajo com a informação. Estou a falar demais? Não. Quando se interage com a informação e o que é que nós hoje temos que não tínhamos e o que é que hoje se aproveita e que não se devia aproveitar. Eu dou isto como exemplo pela minha experiência de vida, porque eu ando por muito lado, falo em muitos sítios, etc. e tal. Eu digo isto em muitos lados, não é para servir de exemplo, mas é só para ouvirem o que eu digo e refletirem. Nós hoje temos tudo o que é informação de qualquer nível, nós temos tudo ao nosso alcance. Quem é que não tem hoje um computador em casa? O chamado computador pessoal, quem é que não tem? Toda a gente tem, certo? Mas há pessoas que pensam que o computador que é o Facebook, nem sequer sabem que pode escrever no computador, certo? O que é que eu digo com isto, com a minha teoria, é o seguinte. Nós hoje temos tudo para estarmos informados de tudo o que é possível sabermos, o que nos interessa a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, o que é útil para nós, o que não presta, também temos informados daquilo que não presta, que devemos dizer que não. Portanto, temos tudo ao nosso alcance. No entanto, um fenómeno que eu vou registando, são palavras minhas, é que as pessoas cada vez aproveitam as ferramentas que têm para estar informadas, mas em vez de se informar,
estão mais ligadas a coisas inúteis, e não a coisas fúteis do que a coisas úteis. Então eu chamo isto de novo analfabetismo. Porque eu faço perguntas às vezes em locais públicos, de interesse público, coisas de interesse de nós todos, que toda a gente devia saber, ninguém sabe. Mas toda a gente sabe, está no Facebook o dia inteiro, se for preciso mandar fotografiazinhas e bonequinhos e tal, certo? Mas se perguntarem uma coisa de nível, sei lá, mais um conhecimento de cultura ou coisa assim, não sabe responder. Portanto, eu lamento um bocado este tipo de estratégia que existe atualmente, que as pessoas não ligam muito àquilo que é importante. E nós podemos ver isso pelas audiências da televisão, por exemplo, os jornais e as revistas que mais se vendem. Quais são as maiores audiências da televisão? Não tem nada contra quem vê novelas, mas são as novelas, certo? Eu já experimentei ver 10 novelas, fiquei a saber o mesmo, o meu nível de conhecimento e de cultura foi precisamente o mesmo daquelas que eu não tinha visto nenhuma. Portanto, acho que há coisas que as pessoas estão a entregar-se demais a coisas que não nos dão conhecimento nem cultura, que nos ajuda a podermos catapultar e ajudar ao progresso das coisas. É só essa a minha teoria. Ok? Uhum. E vocês, meus amigos jovens, o que é que acham deste tema da comunicação? Qual é a tua opinião sobre a comunicação nos dias de hoje? Como é que... Tu de certeza que acedes a todas as redes e mais algumas para comunicares com os amigos e promoveres. É certo que faz parte da vossa... vocês crescem com isso, não é? Faz parte do vosso cotidiano, do vosso dia-a-dia. Como é que tu utilizas a tecnologia? Como é que tu a utilizas para comunicar? O que é que tu escolhes? Sobre o que é que tu te debruças mais? Assim, eu, apesar de não ser tão velho, os meus pais sempre foram meio que da vanguarda, digamos assim. Boa. Eles sempre foram do género, aqueles pais que te arrancam de casa para te pôr lá fora. Esses sempre foram os meus pais. Bom. E no meu país isso era comum. As crianças passavam mais tempo fora do que dentro. Quando eu cheguei aqui, eu não encontrei isso, então foi meio difícil me enquadrar. Quantas vias de comunicação, assim, eu não uso muito. Meio que eu tenho dificuldades em me comunicar que não seja presencialmente. E ainda presencialmente tenho algumas dificuldades. Eu sou meio estranho nesse sentido. Porque eu não tenho, digamos, não sou bom numa coisa, nem mau nessa coisa. E ao mesmo tempo não sou bom noutra, nem mau. Eu fico no meio termo sempre. Nunca fui muito de passar o dia no telemóvel. E se passar, eu normalmente passo a ler livros online. Porque os meus pais sempre me meteram na cabeça que os livros são a melhor maneira de conhecimento. São a forma mais pura do conhecimento. Viajar sem sair do lugar. Viajar sem sair do lugar, exato. Porque tem um ditado que a minha tia sempre diz: quem lê um livro nunca é a mesma pessoa. E eu experiencio isso hoje. Eu leio alguns livros mais virados para psicologia e tudo mais. Eu gosto destas coisas. Eu leio alguns livros e realmente quando começo a me perguntar sobre a informação que está no livro, eu começo a fazer uma autovisualização sobre mim. E sempre chego à conclusão de que estou a fazer alguma coisa errado, de que alguma coisa na minha rotina não está certo. E no final eu descubro que acaba sendo o telemóvel, as vias de comunicação, que acabam sempre roubando 80% do nosso tempo. Atualmente as crianças passam mais tempo nas vias de comunicações online do que a fazer outra coisa qualquer. Eu acredito que se não fosse a escola, muitos jovens passariam o dia em casa a fazer coisa nenhuma, a olhar para uma tela. E se fosse olhar para uma tela para estudar, para ler, para fazer para coisas que desenvolvam o nosso intelecto, eles passam o dia a ver outros fazendo coisas que também não os ajudam em nada. Então acabamos entrando num ciclo vicioso em que um faz o mal, o outro ri-se do mal, repete o mal e o outro ri-se outra vez. Então ficamos nesse ciclo. E acaba que no final não avançamos. Acabamos até regredindo no final. Isso, é um retrocesso. Saímos com menos conhecimento do que aquilo que tínhamos. E assim, posso estar a falar muita besteira, mas eu acredito que o ser humano
não foi feito para passar o dia no telemóvel. Não foi feito para olhar para aquela